Vamos então ver o atributo colaborar na redenção da vida planetária, que é o número 9 do grupo Ação Abnegada. Esse atributo fala de resgate e de redenção, além do resgate dos seres individualmente, ou além do resgate das almas. Então, na nossa prática da consciência monástica, a uma certa altura nós nos vemos diante desta situação de nos sentirmos resgatados. E aí, qual é a tarefa? O que é que vem em seguida? Para que nós estamos prontos? Para que fomos preparados? Então aqui se trata de nós colaborarmos nesta reordenação e nesta elevação da vida terrestre. E por um lado, nós temos que zelar pela nossa elevação individual. Nós temos que manter este estado de ser resgatado. E por outro, temos que nos colocar em sintonia com as hierarquias da Terra, após termos sido resgatados, para podermos colaborar com esta elevação do planeta e com esta reordenação da vida aqui nesta esfera. Aqueles que já foram resgatados, esses que já foram elevados pela operação resgate, estes têm energia, dispõem de energia para elevar a vida terrestre. Eles têm energia para colaborar com isto. Só que nós teríamos que nos colocar em certas condições para que nós pudéssemos ser da hierarquia o que os oblatos são no monastério. Isto é, como se a hierarquia fosse os monges e nós fôssemos os oblatos desta estrutura espiritual. Se nós observarmos o folheto sobre os oblatos, que é uma tarefa e uma posição bem definida dentro da estrutura monástica, nós vamos ver ali o que nós temos que nos tornar todos para sermos ajudantes, para sermos colaboradores, ou para sermos como que construtores aqui na vida externa desta obra hierárquica. Estão reunidas na órbita da Terra para esta elevação da vida terrestre e para esta reordenação, estão reunidas aqui energias extrasistêmicas, estão reunidas aqui consciências intergalácticas, estão feitas conexões da Terra com a regência solar e sabe-se que há, através destas vinculações, até a focalização do governo celeste central nesta operação de regeneração da Terra e de elevação desta vida. De nossa parte, para colaborar com isto, nós teríamos que consumar na nossa consciência esta disposição a nos autodoar, esta disposição a renunciar, esta disposição a de nos desapegar, porque com esta intenção e com este estado criado
dentro de nós, nós vamos ter condições de, com a nossa aura reequilibrada, reequilibrar a aura magnética do planeta, sermos uma peça aí, algo que trabalhe nisso. E nos reequilibrando magneticamente, o que acontece quando nós somos renunciantes, quando nós somos desapegados e quando a nossa doação a este serviço do plano é clara, é nítida, é inteira. Então aqui é que nós somos oblatos nesta tarefa, é que nós ocupamos esta posição na elevação da Terra. E cada ser que se coloca nesta posição, cada ser autodoado, desapegado e renunciante, até o ponto em que ele possa fazer isso, então aqui ele está se tornando um canal de comunicação. Ele está se tornando uma via, ele está se tornando um fio através do qual esta energia de ordem e esta energia de elevação, de purificação, de transmutação da Terra começa a circular. E claro que seres assim, estes oblatos desta Terra, seres assim possibilitam que estas energias imateriais, estas energias bem diversas das que circulam na humanidade, comecem a penetrar os estratos mais densos desta vida. São estes seres que servem como comunicação entre estas coisas. Então os oblatos estão para os monges, assim como nós estamos para a hierarquia. Porque o monastério não é mais do que um símbolo, uma miniatura, uma analogia de algo que se passa, que acontece, que existe e que é real em um plano maior, em um plano mais geral. Se nós formos estudar o folheto dos oblatos e começarmos a fazer uma reflexão e um confronto com esta situação, nós vamos ver lá que essas qualidades que devem estar presentes em nós todos como oblatos nesta tarefa, vemos lá que o mesmo fogo que vivifica os monges existe no interior de cada oblato. Então, aquela mesma luz, aquele mesmo fogo, aquela mesma verdade que existe e que vivifica a hierarquia, existe no nosso interior. Isso existe no nosso interior latente. Isto existe no nosso interior para ser desenvolvido, para ser manifestado. Enquanto o oblato do monastério colabora diretamente na construção e no desenvolvimento do monastério, como se lê lá, nós, os oblatos, neste plano, colaboramos na construção e no desenvolvimento da vida planetária. O que lá eles fazem para o monastério, aqui é feito para a vida planetária, para toda esta elevação do planeta. E se nós formos buscar estas posições do monastério e compará-las e colocá-las ao lado destas coisas, destas leis hierárquicas, nós vamos ver que o monastério tem toda uma estrutura que representa aqui na Terra, que representa no plano externo toda esta realidade suprafísica, toda esta realidade superior. E lá no folheto dos oblatos, diz que
embora eles não façam os mesmos votos que os monges, eles buscam esta situação. E nós, os oblatos neste plano evolutivo, quais são os votos que a hierarquia fez e que nós não fazemos? Quer dizer, os oblatos lá não fazem os mesmos votos que os monges. E nós, oblatos, o que não fazemos que a hierarquia faz? Este é o trabalho do oblato. Quer dizer, este é o nosso trabalho diante deste assunto. Como é que nós vamos nos tornar hierarquia? O que é que eles são, ou o que é que esta consciência é e que eu não faço? O que me falta para chegar a esta consciência? Se nós estamos diante desta pergunta, se nós estamos diante desta interrogação, e se nós estamos com isto presente e na nossa decisão, então nós, como oblatos deste plano, vamos ter a nossa luz vivificada e sobre nós vai começar a chegar uma energia, vai começar a chegar um bálsamo, vai começar a chegar um impulso que nós nos tornaremos como construtores também disto tudo. Mas aqui é preciso uma escolha. Então a posição de oblato, aqui perante a hierarquia, isto não é uma posição fixa. Isto deve ser uma aspiração crescente, de forma que nós nos tornemos a hierarquia. O que falta é este voto. Nos níveis subjetivos do planeta, nos níveis internos do planeta e da humanidade, existem padrões de consciência, existem energias que devem se projetar aqui, no nível externo e no nível material da Terra. E cabe a nós sermos os portadores destes padrões. Cabe a nós sermos aquilo que é o projetor destes padrões. Porque estes padrões estão num outro nível, num outro plano. E necessitam de projetores para se projetar aqui. Necessitam de seres que transfiram estas coisas, estes estados do mundo subjetivo, do mundo interno, aqui para fora. A autoafirmação no nível humano e a vaidade são os obstáculos do oblato, são os obstáculos a quem se encontra nesta posição. Isto é, esta autoafirmação como ser pequeno, esta autoafirmação como ser individual, esta autoafirmação como pessoa. Então, isto aqui é um ponto que mantém o oblato com este voto não resolvido. E a vaidade porque aquele que continua se autoafirmando está fazendo isto com uma energia que contém vaidade. Então, alguém que se está autoafirmando, que se está definindo como ser separado, isto é um vaidoso. Além destas demonstrações de vaidade, que possam haver mais superficiais, mais ingênuas, mas esta vaidade de se autoafirmar, quando a prática e quando o movimento hierárquico é se autodoar e não se autoafirmar, isto aqui é um ponto muito importante e que diz respeito a nós finalmente fazermos este voto. A nós finalmente fazemos este voto que nos falta
para sermos esta hierarquia, ou sermos parte desta hierarquia. E tudo isto é a regeneração planetária, tudo isto é a elevação planetária. Porque assim como esta humanidade está um pouco travada nesta autoafirmação, está travada neste ponto egóico, o planeta também, sob um certo aspecto e do ponto de vista de outros sistemas planetários, deve estar travado no mesmo ponto, senão não poderia hospedar esta humanidade aqui. Deve ter alguma coisa que corresponda nele a esta situação. Então cabem as hierarquias solares e cabem as hierarquias galácticas que estão presentes aqui destravar o planeta neste ponto. E cabe à hierarquia planetária nos ajudar a destravar também esta situação de seres que se autoafirmam de vaidosos, em outras palavras, ou de ignorantes, porque vaidoso e ignorante é sinônimo neste nível. Então aí, esta vaidade e esta autoafirmação é isto o que está sendo trabalhado em nós, oblatos. E aqui é preciso realmente o voto. Aqui é preciso realmente que isto seja destravado. Isto destravado e nós entrando naquela situação que, como diz o folheto dos oblatos, chama-se anonimato e silêncio. Quando nós estivermos neste clima, nesta atmosfera, nós já podemos estar prontos para fazer este voto. Então podemos estar completamente coligados com toda esta hierarquia que eleva e que redime a Terra. Estas coisas parecem muito grandes, mas elas sempre começam e terminam em nós mesmos. Então é um trabalho sempre a ser feito em nós. E o trabalho sendo feito em nós, o trabalho acontecendo em nós, ele passa a acontecer em ponto maior. Isto é, nós passamos a fazer parte de um ponto maior. Se nós não esquecemos esta meta, se nós temos isto presente e se mantemos isto no nosso interior, isto é o trabalho do oblato. Dentro desta estrutura interna, é o trabalho do oblato nesta escala hierárquica. Isto é, cultivar esta meta, manter isto bem aceso, isto bem vivo lá dentro de si, dentro do coração, isto é, trocar esta autoafirmação por esta autodoação. Não é incondicional no oblato, como não é incondicional em nós todos, que não somos hierarquias, assim como o oblato não é monge. Então aqui esta coisa já deve estar destravada. Isto é que o oblato tem que realizar. É nisto que nós temos que chegar, com a energia deste atributo. Porque ninguém pode redimir a Terra, ninguém pode elevar a Terra, se não é parte de uma hierarquia. Se não é parte de uma energia que não é mais pessoal, que não é mais individual, que não é mais autoafirmativa, que é outra coisa, que é uma coisa muito maior. À medida que a sintonia com esta meta, à medida que a nossa afinação com esta meta, com este propósito, vai ficando tensa, à medida que esta afinação vai acontecendo, então nós começamos a receber de toda esta estrutura que regenera a Terra e que eleva a Terra, nós começamos a receber de tudo isto aquilo que se chama um alento, aquilo que se chama uma bênção, aquilo que é uma ajuda que vem para aqueles que se estão autodefinindo, que se estão autotransformando, que se estão não autoafirmando, mas se
autotransformando, se autodoando. Então aqui vem realmente uma energia de redenção e de elevação para cada um de nós, para cada oblato. E com esta energia, nós passamos a ser irmãos daqueles que estão fazendo este trabalho. E aí passamos então a integrar este grupo. Nisto, nós vamos conhecendo, em todo este trabalho de redenção e de elevação nosso e da Terra, nós vamos conhecendo aquilo que é um estado de harmonia, mas não uma harmonia dentro da energia de um só raio, dentro de uma só energia harmonizante. Mas nós vamos conhecer esta harmonia do ponto de vista da energia universal, desse estado de harmonia que é inalterável, porque na harmonia do raio você tem toda a evolução do raio da harmonia, você tem toda a gradação da harmonia. E nesta harmonia inalterável, nesta energia única, nisto que leva à harmonia geral, aí você já está trabalhando, você dispõe de todos os raios. Então existe uma energia de harmonia para a humanidade comum. Existe um quarto raio para este nível de manifestação comum. E dentro desta terra regenerada, dentro desta situação de oblato realizado, isto é, de oblato que já fez o voto de um planeta que foi iniciado, então dentro desta elevação, dentro deste passo, encontra-se a Terra e nós estarmos dentro desta consciência, desta harmonia una, que nos nossos livros é chamado de energia onozone. Então aqui nós podemos estar nesta harmonia inalterável, ao invés de estarmos oscilando dentro da energia da harmonia, ao invés de estarmos acompanhando os movimentos de um raio. Mas este raio da harmonia que nos trouxe até aqui, este raio, ele mesmo, junto com outros, nos introduz nesta harmonia total, nesta harmonia inalterada, na consciência desta energia onozone, ou como muitos dizem, nesta consciência de Deus, nesta consciência do único. Então esta é a energia deste atributo. E nós como oblatos, aí teremos que estar bastante decididos e termos isto muito claro, sabendo que ainda somos autoafirmativos, sabemos que ainda não fizemos este voto de não ser mais ninguém. Nós sabemos que temos este voto a fazer. Então, teríamos que guardar esta meta, que ter isto dentro do nosso coração, dentro do nosso ser e em silêncio e no anonimato, como pede o folheto dos oblatos, no silêncio e no anonimato, que isto então comece a realmente a pegar fogo, que isto comece realmente a se acender. Agora, para aqueles que desejarem ir mais a fundo nas tarefas dos oblatos, somos todos oblatos, né, perante a hierarquia, tem coisas muito importantes. Não olhar para trás, amar o anonimato e o silêncio, saber que intenções e palavras não bastam, ser cristalino, desatar laços suavemente ou cortá-los com decisão, e diante da própria alma ser fiel aos votos do caminho, jamais se negar ao bem e não buscar nem secretamente os frutos da própria renúncia.
E o primeiro item que a gente deixou por último, porque é muito delicado e confunde muitas pessoas, saber discernir entre o bom e o necessário. Porque muitos de nós oblatos, né, queremos fazer o bom, queremos tudo que é bom, quando precisa fazer o necessário. Porque bom é tudo, Deus é bom. É o necessário. E saber distinguir estas duas coisas.